Olá! Olha que honra nesta Oi, noite! Minha querida, que honra, digo eu, né? Que convite maravilhoso, estou felicíssima de estar aqui. Quero começar já agradecendo pela oportunidade de você me receber de forma tão generosa. Hoje você fez um comentário de que estava recebendo um case de sucesso. Eu não sei se são um case de sucesso. Eu sei que eu sou uma mulher que trabalho muito e luto bastante. Agora, enfim, para ajudar as pessoas, né? Que eu acho que é a nossa missão maior, né? Uma alegria te receber aqui, viu? Além de tudo, uma humildade em pessoa. Ah, Sejam todos, então, muito bem-vindos. E para começar, eu já vou te dando assim as boas-vindas e já pedindo para você dar um oizinho para a galera e contando quem é Cláudia. ah. Vamos lá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui nesse encontro conosco. Primeiro de tudo, todo mundo me vê bem e me escuta bem? Tá tudo certinho, com áudio, com vídeo. A gente sempre fica nessa emoçãozinha com live, né? Então tá todo mundo Verdade. vendo e escutando bem? Tá bom. Então eu vou me apresentar. Meu nome é Cláudia Gindre, isso aí estava no cartaz, né? Eu sou uma psicóloga, psicanalista com formação em psicanálise, com alguma experiência, eu já tenho 35 anos de graduação, eu me graduei jovem. E eu tenho um percurso que não passou somente pela clínica, né? Quando eu estudei psicologia, quando eu escolhi o curso de psicologia, eu tinha o intuito, né, de trabalhar basicamente com a psicologia clínica, né? Entretanto, quando eu comecei os meus estágios, eu que já tinha a área de educação como uma área muito cara para a minha vida, porque na minha trajetória pessoal, a área de educação foi um dispositivo de libertação muito especial. Eu só estudei em escolas públicas aqui no Rio de Janeiro, eu falo do Rio de Janeiro, né? Só estudei em escolas públicas. Felizmente, sou de uma geração onde havia escolas públicas de excelente qualidade, ainda há algumas, né? E eu estudei exatamente nessas escolas públicas por total desejo dos meus pais, que por não terem tido oportunidade e acesso ao estudo, entenderam que me ofereceriam o melhor se tivessem me oferecido uma educação de muita qualidade. Então, para mim, a área de educação sempre foi uma área muito especial devido à minha trajetória pessoal até aquele momento da graduação. Então, o sonho da clínica sempre existiu, é um sonho que eu alimento até hoje. Eu sou psicanalista, eu tenho a minha clínica funcionando, mas quando eu comecei a estagiar nas escolas, e eu comecei a primeira vez com 19 anos numa creche, né? Eu acompanhava grupos de crianças, eu fazia relatórios sobre o seu desenvolvimento, eu conversava com as famílias junto com a minha supervisora, que é uma pessoa amiga até hoje. Eu comecei a me encantar pelo universo da educação. E aí, como diz a Marília, né? Essa tarefa de servir, porque o nosso trabalho é um trabalho de serviço, né? Com Nós certeza. existimos, o trabalho da psicologia, ele é muito bonito e ele tem esse diferencial porque nós existimos fundamentalmente para estar ao lado, estar compartilhando e ampliando as possibilidades de visão, de vida, né, de olhar o mundo das pessoas com quem nós convivemos. E muito rapidamente, trabalhando nessa creche, eu compreendi que, se por um lado, na psicologia clínica, trabalhando com a psicanálise, eu tinha na minha mão um dispositivo muito potente de libertação, né, de ajudar na libertação das pessoas, e usei a minha vida inteira este dispositivo para mim mesma, porque nós psicólogos temos esse desafio, né, de também fazermos o nosso percurso analítico.
Eu faço análise há muitos anos, né? Muitos mesmo, e sempre por necessidade pessoal. Assim, claro que a nossa profissão também solicita isso, mas eu até hoje faço análise por questões que eu tenho na minha vida e que eu acho que eu tenho que compartilhar com alguém. Então, embora eu tenha percebido muito rapidamente que o dispositivo da clínica fosse um dispositivo muito potente, e é de fato, na escola você tem um alcance do trabalho da psicologia muito abrangente. Por quê? Eu que trabalhei em várias escolas no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade, eu tive a possibilidade de participar ativamente da vida de muitas crianças, muitos adolescentes, muitas famílias. Então, o que eu recebi em termos de realização profissional, em termos de encontro com o outro, em termos de realizar coisas que eu acredito, né, do ponto de vista dos direitos do sujeito, dos direitos do ser humano, do ponto de vista do crescimento pessoal e profissional, do ponto de vista, quando eu trabalho com adolescentes, por exemplo, da possibilidade desse adolescente, desse jovem se encontrar no meio aí de um momento tão turbulento da sua própria vida. E aí eu aproveitei e utilizei o tempo inteiro, a vida toda, esses dois dispositivos como, entre aspas, caminho de serviço, como Uhum. caminho de ajudar, apoiar as pessoas a trabalhar, a viverem, né? E trabalharem e fazerem as suas coisas mais em função do seu desejo genuíno, né? Então, assim, Vou te eu interromper para te entendo. perguntar. Você tá me contando que você escolheu esses dois dispositivos, né? Tanto a clínica como a escola. Sim. A minha pergunta para ti é, e que é algo que eu encontro aqui sempre, que talvez as pessoas possam também se identificar. Você realmente escolheu esse caminho ou esse caminho foi quem te escolheu? Porque, Cláudia, o que eu encontro muitas vezes aqui na clínica ou aqui nos atendimentos são pessoas procurando, por exemplo, o propósito. Vou te contar para onde eu estou olhando. Procurando o propósito, né? Então, elas ficam paradas, olhando, procurando o propósito para então se mover naquilo que elas acreditam que seja o seu caminho de servir. E muitas vezes desse lugar talvez fique mais difícil, né? Então, minha pergunta para ti é: você encontrou esse caminho ou esse caminho foi te encontrando? Como foi essa construção? Eu não sei se a gente separa muito isso, né, Marília? Porque eu acho que quando a gente se põe a procurar, a gente também encontra coisas que dialogam com aquilo que são as nossas crenças, os nossos valores, né? Eu me lembro, é uma história engraçada, eu amo história, né? E, assim, e tem uma psicanalista que eu sigo, que eu amo muito, que é a Françoise Doutor, que diz que o ser humano é feito de histórias, e olhar para a nossa história é uma enorme possibilidade, né? Lindo. E eu tive na faculdade um namorado, um jovem namorado e eu uma jovem aluna, né? Para quem uma vez eu falei, eu quero ser psicóloga nas escolas e ter o meu consultório. Olha, então era algo que você vislumbrava. Eu olhava para frente, eu via essa imagem, né? Eu saí da faculdade de psicologia, da formação do psicólogo, eu fiquei mais um ano na UERJ, Universidade Estadual do Rio, né? Fazendo um curso de licenciatura, e no ano seguinte eu ingressei no mestrado em educação. A minha dissertação, ela é sobre psicologia escolar. Junto com isso, eu ingressei numa instituição de psicanálise, no Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, onde eu estou até hoje. Eu sou uma pessoa de relações estáveis, né? Eu tenho essa característica. Pois bem, 25 anos depois eu reencontrei esse jovem rapaz, já um homem, né, de cabelo grisalho, reencontrei nas redes sociais, e ele ficou muito impressionado, porque ele acabou seguindo a outra área, ele estava em engenharia e estava morando em São Paulo, enfim. E aí, nesse encontro, ele falou para mim: Cláudia, é impressionante. Você se tornou exatamente a mulher que você disse que ia se tornar. Uau! Uma trajetória Então, linear. Marília, exatamente. Então,
Muitos caminhos se colocaram na minha frente durante a minha vida profissional. Por exemplo, um chamado muito forte para a área acadêmica. Porque eu Uhum. sempre gostei também muito de dar aula, eu sempre gostei muito de dar palestras. E como eu fiz o mestrado, eu comecei muito jovem, eu comecei aos 22 anos no mestrado, acabei o mestrado com 25. Assim que eu acabei, eu encontrei uma faculdade que me contratou. E eu me lembro, Marília, na época eu já fazia análise, eu faço desde os 19 anos, hoje eu tenho 54, tá, gente? Tenho que falar a minha idade, porque eu Com acho que dá uma carinha de o noção, quê? assim. Carinha de 38. 53, né? 53, né? Sim, eu tenho essa carinha de 53, mas eu tenho 54 anos. E eu me lembro que eu passei uma noite inteira, aquela noite acordada, pensando se eu aceitaria ou não aquele trabalho. E hoje, olhando para trás, eu sei que se eu tivesse aceitado, a minha vida teria sido bastante diferente. Hoje, muito provavelmente, eu estaria empregada numa universidade pública, eu seria professora e seria funcionária pública. Mas a academia, ela não me trazia uma coisa que o chão da escola me trouxe, que foi o contato permanente com as pessoas e as suas dores. Pelo contrário, a academia ela recebe até uma crítica muito veemente, porque ela acaba fazendo um distanciamento, né? Quantas pessoas nós temos que são acadêmicos espetaculares e, assim, não conhecem, por Com pouco exemplo, na área contato de com a educação, realidade. né? Na área de educação não sabem o que acontece no dia a dia de uma escola, né? Hoje, porque aí depois de muitos anos eu acabei deixando, né, as escolas exatamente há um ano e meio atrás, eu acabei criando um curso de formação para psicólogos escolares. Eu tenho duas turmas desse curso, o Mapa da Psicologia Escolar, e é o mapa porque, de fato, eu apresento para essas pessoas um caminho para que elas consigam encontrar nesse campo de trabalho, né, excelência no seu fazer. Então, eu ensino mesmo desde o comecinho, eu ensino passo a passo. Você veja, né, essa sua pergunta é muito interessante, porque também quando eu construo esse curso, eu atendo a um chamado lá de Que trás, lindo, que né? foi o chamado pela docência, né? Que já me Aham. encantava. Então veja como é que no fundo a gente escolhe a trajetória, mas um pouco a trajetória também Que escolhe a nos escolhe. gente. Eu te perguntei isso, Cláudia, e talvez aqui a galera que mais me segue e se conecta com a minha jornada é justo que a minha jornada ela é oposta à sua. E eu tô aqui me deliciando com essa possibilidade de a gente poder enriquecer e verificar que dá certo, querendo dar certo do jeito que tem que ser. Eu me formei Sim. em psicologia, comecei logo a fazer psicanálise, fiz um ano e meio de psicanálise, não dei conta, eu senti que não era para mim. Aí eu desisti, inclusive, da psicologia por alguns anos, fui ser empresária, fui trabalhar, fui fazer várias coisas. Depois eu retornei para a psicologia na educação, trabalhei alguns anos na educação e me Olha, efetivei na educação e aprendi muito, tenho um coração todo para a educação, mas eu sentia que lá não era o meu chão. Eu sentia que lá meu olho não brilhava. E aham, aí eu trabalhava concomitantemente, eu trabalhava numa instituição de acolhimento para crianças e adolescentes, então eu trabalhei muitos anos da minha vida com crianças. E eu trabalhava com todo o amor, mas eu sentia que aquilo não era com uma alegria entusiasmada de fazer. E aham, aí, então, eu pedi exoneração. Eu passei em 3, 4 concursos públicos, assim, e eu pedi exoneração porque eu não me sentia. Então, eu sou aquela que foi procurando, né? Que foi se achando por aham. tentativa e erro e não por algo que brilhou desde o comecinho, né? E aí eu fiz concurso para a área da saúde, aí trabalhei uns anos na área da saúde. Na verdade, a área da saúde foi a primeira área que eu trabalhei e me frustrei, porque a gente saía novinho da graduação Aham. e entrar para trabalhar numa unidade básica de saúde
é bem choque de realidade, né? É puxado, né? É bem puxado. E então, no fim, eu me descobri que eu então gosto de trabalhar com adultos, eu gosto de ensinar, eu gosto de não ter horário para cumprir, eu gosto de ter trabalhar online, ter uma clínica sem muita regra, assim. Então, hoje eu sou autônoma trabalhando com atendimentos, enfim, e trabalho com muitas pessoas que estão nessa busca de propósito, de encontrar sentido, que muitas vezes estão há muitos anos em concursos públicos, mas não se sentem com a tal da profissão segura, mas aqui não brilha o olho, né? Aquilo que não Exatamente. sabe da onde que vem. E então eu estou ouvindo a tua história e eu estou encantada, porque é uma história que lembra também da gente poder se conectar com a nossa essência, né? Com aqueles nossos primeiros sonhos, de talvez essa busca sem decorrência, a gente ter esquecido. E te ouvindo, eu me lembrei que, por exemplo, eu queria muito ser professora também. E agora, dando aulas, eu adoro ser professora e que isso Retomou acaba isso, né? chegando. Como É, você vê tudo isso, essas possibilidades de escolhas, de jornada? Quero te ouvir, uma psicanalista maravilhosa, falar sobre isso. então, Marília, eu ia falar exatamente agora da psicanálise. Como eu tive pais, antes eu vou dar boa noite aqui para a Gabriela, que entrou nessa live, minha estagiária, que Olha que agora foi para uma delícia. universidade longe, não pôde continuar no estádio comigo, mas é uma amada. Eu tenho pessoas que eu já vi que entraram aqui que são muito amadas, Bernardo, Rafaele, Gabriela, e assim, muito obrigada por estarem aqui me escutando. Eu Tem ia até começar perguntas falando um para ti, pouquinho. Jair. Depois eu vou puxar as perguntas. Eu ia começar falando exatamente da psicanálise. Como eu tive pais que entendiam que o estudo poderia me ajudar a ter e fazer coisas que eu não teria se eu não tivesse estudado, e isso foi verdade, né? Eu tenho muito orgulho e eu falo isso muito, que eu não tenho uma caneta sequer, eu não tenho um anel no meu dedo, um brinco, nada que não tenha sido conquistado com o meu trabalho com a psicologia, Que lindo, né? com ambas as áreas, né? É muito bonito. Mas eu vou dizer para você que eu tive que dizer muitos nãos. Por exemplo, eu fiz uma escola muito boa, pública, né? E na época o meu pai, que era cabeleireiro, ele tinha muitas clientes, e ele sonhava que eu fosse uma funcionária, uma alta funcionária da Caixa Econômica Federal. E aos 18 anos, aos 19 anos, quando eu ainda estava estagiando, eu fiz vários concursos para banco e eu fui aprovada na Caixa Econômica Federal. Eu me lembro como se fosse ontem, de eu sentada numa sala de aula com a minha supervisora, chorando que nem um bebê, porque eu disse que eu não ia para a Caixa Econômica Federal, para o meu pai. Que eu disse que eu queria trabalhar naquilo. E o meu pai, um homem muito simples, falou, mas minha filha, lá na creche, você é uma babá de luxo, você não vê? E aquilo me feriu barbaramente, e eu tenho certeza absoluta que eu consegui sustentar o meu desejo na área de educação por conta do apoio psicanalítico que eu sempre tive. Então, são áreas que se juntam, que se complementam. É claro que, assim, hoje eu estou fazendo live com uma profissional que não é psicanalista, porque também hoje eu entendo a experiência de vida, a experiência profissional me ensinou que tem gosto para tudo. Todas as áreas são E bem-vindas tem se elas forem espaço, né? libertadoras. Eu falo isso hoje, gente. O céu é muito grande. Dá para todas as estrelas brilharem. Ninguém precisa se preocupar em apagar o brilho de ninguém. Precisa se preocupar em competir com o outro. Eu não tenho o menor interesse em questionar outras abordagens teóricas, porque tem pessoas que vão à psicanálise e não se encontram.
e que vão Foi a que TCC e que e vão a existem Gestalt. pessoas que se conectam com cada uma dessas abordagens, né? É por isso que elas existem. Eu ia amar ser psicanalista, eu acho chique, eu acho culto, eu acho interessante, eu acho bonito, mas eu não consigo me adaptar a longo prazo se manter nisso. Então, ok, então precisa olhar para outra coisa que para mim faça mais sentido, assim como para quem sustenta e quem gosta vai ser extremamente útil. E o quanto isso é Sim. rico, né? Não, e o quanto a diversidade é rica, Marília. Eu hoje, por conta desse meu trabalho nas escolas, eu acabei também enveredando por um trabalho de orientação profissional e reorientação de carreira. Então, eu também recebo muitas pessoas que estão numa carreira e estão querendo fazer essa transição. E aí eu trabalho com elas nesse caminho do desejo delas, né? Porque a psicanálise, ela me ampara nisso, né, o tempo inteiro. E a gente vê como é possível mudar de rota. Como é possível refazer a vida? Agora, é necessário que tenha alguma coisa dentro da gente que, assim, eu não sei se. Eu acho que a melhor palavra que eu posso encontrar nesse momento para falar disso é o desejo mesmo, né? Alguma coisa muito forte que nos empurra. Então, eu falo que eu dei muito, muito pouco desgosto aos meus pais. Eu dei esse desgosto ao meu pai da Caixa Econômica É um pouquinho. e eu conto com. É, um pouquinho, né? E eu conto como eu escolhi a psicologia. Olha lá. A minha mãe, ela entendia que sucesso profissional era ser médica. Ó, Ela queria que eu fosse médica e eu estava lá com o papel da SES Gran Rio, eu sou ó, vestibular das antigas, e aí ela falava assim, aqui minha filha, marca aqui ó, no xizinho da medicina. E eu recusei veementemente a medicina. E hoje eu entendo por quê. Porque assim, eu não tenho o menor interesse pelo corpo físico das pessoas. O meu interesse é todo no psiquismo, o meu interesse é nessa dinâmica de relação. Então, assim, embora a medicina até seja uma área muito grande, até eu poderia me encontrar, mas hoje eu acho que eu fiz a melhor escolha. Mas olha como é que eu fiz a minha escolha. Eu fiz a minha escolha quando eu descobri que a Capitu, eu li, né, Dom Casmurro, e eu descobri que a Capitu poderia não ter traído o Bentinho. quero uma escolha. Olha que loucura. Uau! Eu li o livro, eu saí convencida de que a Capitu tinha traído o Bentinho, super convencida, e aí quando a gente foi discutir em sala de aula, uma colega minha falou, mas ela pode não ter traído, pode ser tudo uma fantasia da cabeça do Bentinho. Um tempo depois, eu fui ler O Alienista, que é o outro. O Machado de Assis é meu autor preferido, né, nacional, da literatura nacional. E um tempo depois eu fui ler O Alienista. E O Alienista é um livro exatamente em que um médico, né, o João Bacamarte, um psiquiatra, um médico clínico, acho que é médico clínico, né? Ele vai encarcerando as pessoas, porque ele vai observando o quanto elas são esquisitas, porque é aquilo, né? A frase do Caetano Veloso, de perto ninguém é normal, né? E aí, assim, vou dar spoiler, porque o livro é bem conhecido, né? No final do livro, ele solta todo mundo da cidade e se encarcera. E aí eu comecei a entender, assim, o valor da fantasia que a gente faz na vida da gente, né? O peso que isso tem na vida da gente. Você que trabalha diretamente com essa questão, né, de trabalho, de carreira, quantas pessoas não conseguem avançar fundamentalmente porque não acreditam em si? Uhum. E isso é o quê? É a fantasia que elas constroem acerca delas mesmas. Então, eu acho que eu tive isso muito forte. Eu tive uma crença quase que imbatível, que não se removeu, embora eu tivesse tido milhões de crises e síndrome da impostora. Eu falo que eu tenho delírio de pobreza, que às vezes eu acho, ai, não vou conseguir. Cada palestra, hoje eu estou tranquila aqui com você, que eu estou me sentindo em casa, né? Mas cada palestra que eu vou dar é um super desafio. Amanhã eu vou dar uma palestra, eu vou aqui antes de entrar, preparando a palestra, assim, pensando como é que eu vou abordar.
E é uma palestra sobre uma coisa que eu fiz a vida inteira, né? Saúde mental pós-pandemia, nas escolas, para os professores, para familiares. Então, assim, é um tema realmente que eu conheço bastante, porque eu vivo, né, o cotidiano disso, até porque hoje na clínica eu atendo muitas crianças e adolescentes. Eu tenho uma clínica importante de crianças e de adolescentes do ponto de vista qualitativo e quantitativo. E me dedico muito ao estudo, à pesquisa, muito. Ah, Que delícia. Flávia, olha, Marília, olha isso. Flávia trabalhou comigo no segundo colégio onde eu trabalhei, Colégio Paiense, do Rio de Janeiro. Flávia, quando eu entrei, ela já era psicóloga do ensino médio, né? Maravilhosa. E eu trabalhava com educação infantil com as crianças pequenas. E hoje ela fez lá um detour na vida dela, olha aí falando em trajeto profissional, e ela hoje é professora de uma universidade federal, né? E a linha de pesquisa dela era, pelo menos até a última vez que eu conversei, era educação infantil. E hoje a gente se encontra nessas oportunidades, em Que live, às vezes em delícia! indicação Seja de bem-vinda, palestra. Flávia. Muito bem-vinda. A Flávia é muito. Ela está falando que eu sou querida. Ela é uma mulher admirável e muito querida. E Flávia é um exemplo, Marília, de mulheres que bancaram alguns desejos muito improváveis. A Flávia sabe muito bem disso, né? Eu quero ter filho nessa época, eu vou ter filho nessa época, eu quero esse relacionamento, eu vou correr atrás desse relacionamento. Então, assim, quando você me fez esse convite, eu achei muito, muito bonito, muito oportuno, porque eu acho que a gente tem que deixar essa mensagem para as pessoas. Corram atrás do desejo de vocês. E aí eu quero te perguntar outra coisa também que acontece muito por aqui e também faz parte da minha história e que você deu conta talvez muito antes, eu demorei um pouco para dar conta, que é nisso que você está contando sobre a nossa necessidade, desejo de corresponder às expectativas dos nossos pais. Eu migrei tanto tempo pelos concursos públicos porque esse era um desejo do meu pai. Meu pai, ele era concursado no estado, no município, e ele sempre me dizia que o único lugar de segurança possível era que eu entrasse num concurso. Eu lembro que quando ele me levava para a escola, quando eu era muito pequenininha, Cláudia, ele passava na frente de uma escola estadual, que é na minha cidade, que é bem no interior do Rio Grande do Sul. Aí tinha o estacionamento do colégio, bem na frente, assim, do colégio. A gente passava por lá e ele me dizia assim, olha, todos os professores têm carro bom. Eles são, porque eram professores do estado, né, concursados. Todos Públicos, têm né? carro bom, porque eles têm concurso, porque é esse o caminho certo. E então eu fui migrando de concurso em concurso muito nessa busca de não frustrá-lo, de corresponder às expectativas e demorei para entender que eu poderia fazer isso de outra forma, demorei para entender que isso não era para mim, que isso fez mais sentido na vida dele, porque ele precisou enfrentar. Realmente, para ele, concurso público foi algo de segurança e transformador, e o que ele precisava, mas que eu poderia ter abundância, ter sucesso, ter fluxo de um outro jeito, que para mim fazia mais sentido. E aí, quando você me conta que desde cedinho, né, seu papai queria que você trabalhasse na Caixa, sua mamãe queria que você fosse médica, e você, desde muito cedo, você conseguiu sustentar essa frustração, conta aí como foi a tua experiência dentro daquilo que você tiver disposta a compartilhar, nesse sentido de sustentar, porque é desconfortável a gente dar uma frustradinha nos nossos pais. É desconfortável muitas vezes a gente seguir um caminho que a nossa família de origem queria que a gente seguisse outro. Conta aí como foi isso para ti, para nos engrandecer. Olha, Marília, eu digo para você que foi muito difícil, porque eu não dei uma frustradinha nos meus pais, não. Eu dei uma frustradona. A minha mãe, ela faleceu há 7 meses atrás. Hoje é dia 21, dia 26 vai fazer 8 meses. A minha mãe, até o fim da vida dela, ela dizia que eu era uma médica. Que Mas amor. ela dizia assim, ela é uma médica, mas ela é aquela médica que conversa. Ai, Ela que não é amor. aquela médica que examina, assim, entendeu? Ai, que Então, assim, riqueza! para ela foi muito difícil, muito difícil. E o meu segundo marido, olha bem também o desejo da gente para onde vai, né? Ele trabalha na Caixa Econômica Federal.
Você E quase assim, deu jeito aí de contentar teu pai. não importa, não importa que meu pai saiba que a gente divide as coisas da nossa casa e que até, assim, né, por conta do trabalho autônomo, eu tenho possibilidade de ganhar mais, né, do que o meu próprio marido. Não importa isso para o meu pai, importa que agora eu tenho o quê? Uma segurança. Entendeu, Marília? Então, assim, Super foram entendo. momentos foram momentos muito duros, assim, bancar esse meu desejo. Eu me lembro como se fosse ontem, a minha mãe foi na minha dissertação de mestrado, eu estava com 25 anos, e foi uma dissertação, assim, feita com muito amor, né, e o relato, né, da minha pesquisa foi muito bonito. E aí, ao final, ela falou assim para mim, eu achei tão bonito. Eu falei, foi, mas você gostou da minha dissertação? Gostou do meu trabalho? Eu achei tão bonito aquela professora sentada lá, ela sabe tanta coisa, era uma professora universitária, funcionária pública. Bom, a professora é maravilhosa mesmo, a professora Cecília Coimbra, que teve na minha banca, eu estudei na UF no mestrado, ela realmente é Olha, que honra. maravilhosa. Uhum. Muita honra. Uma das honras que eu carrego no meu currículo foi ter tido a professora Cecília comigo. E ter até hoje, né? Ela é uma pessoa muito maravilhosa. Mas você veja o que foi pregnante para minha mãe. Então, seguir o nosso desejo, o Leo Emanuel está aqui falando, né? É super importante correr atrás das nossas vontades, a psicanálise trouxe grandes mudanças na minha vida, que bom. Comecei a consumir muito material e isso foi ampliando a minha percepção, amplia muito. E eu, nessa palestra que eu vou dar amanhã, eu estava preparando aqui o material e tem um meme, eu adoro meme. Eu acho que assim, o fato de eu ter trabalhado tantos anos em escola e muito com jovem, eu adoro meme. A Rafaele, que teve aqui, não sei se ainda está na live, ela é um poço de memes. Uma vez eu fui dar uma palestra, ela mandou uns 500 mil para mim, ela é ótima. Ela também trabalha com escola e com adolescente. O fato de eu ter esse contato, né, com o jovem, eu acabei me ligando muito nessas coisas, né, da imagem e da palavra. E aí é um meme que tem um menino em cima escrito, ainda bem que nós saímos da época da escravidão. Uma corrente no pé dele, amarrada num tronco, e o tronco é a opinião dos outros. Então, a gente tem a opinião da família, mas a gente também tem a opinião dos outros. Você sabe, Marília, quantas pessoas da escola onde eu estudava fizeram vestibular para psicologia no terceiro ano inteiro, médio? Uma, só eu. Olha. O resto todo não fugiu da medicina, direito e engenharia. Eu tive um colega, que era meu namorado, que fez medicina veterinária, um outro que fez agronomia, uma outra colega que fez zootecnia, e o resto não fugiu. E da onde veio a tua paixão pela psico? Pois é, assim, quando eu era jovem, quando eu estava na escola, eu tenho essa memória, assim, muito, muito, muito forte, assim. Quando alguém tinha um problema, me procurava. Sabe Uhum, aquela amiga que dava conselho, que dava os uhum, melhores conselhos e que as uhum. pessoas melhoravam com aqueles conselhos? E aí eu comecei a descobrir que aquilo me encantava, é o que eu falei, né, das pessoas serem feitas de histórias, Ser ouvir a encantada por história pessoas. nossa, ouvir a história, eu sou muito conectada com as pessoas. Eu sou uma pessoa que eu gosto, a gente vive numa cidade, o Rio de Janeiro é muito ensolarado, né? E eu moro perto do Aterro do Flamengo, quem não está no Rio, enfim, né? É um lugar bem conhecido. Eu sento no aterro às vezes, assim, no meio-fio, e eu fico observando as pessoas na rua, Marília, e eu fico imaginando a história delas. Que Uma coisa lindo! muito doida, muito doida. E a psicanálise, ela tem essa ligação muito forte com a literatura, né? O próprio Freud, ele cita grandes autores ao longo da obra dele, né? Que você falou que é muito chique ser psicanalista. Eu acho que sim, a psicanálise, ela tem essa ligação com a cultura, Tem, é e a forma, maravilhoso, né? a Ela forma como exige eu muito. lido.
E a forma como eu lido, né, que tem esse vínculo com a questão social, traz isso mais forte ainda, né? Eu hoje estudo muito psicanálise e educação, por exemplo, né? Então, quando você pergunta se Porque foi deve ser um campo fácil, muito interessante, né? Porque você sim. precisa fazer alguns encaixes e algumas correlações, deve ser muito rico. Não, e eu acabo também ampliando um pouco a Uhum. minha visão para o campo da antropologia, para o campo da filosofia, para o campo da sociologia. E isso é uma coisa que me deixa muito apaixonada, né? Agora, se você perguntar se foi fácil, não, não. Foi muito chorar e ranger de dentes. Não é Só fácil, que né? eu sou taurina, eu acho que é isso, né? Eu sou teimosa danada. E aí eu vou até o final, entendeu? Eu olhei que era aquilo e eu segui aquele caminho até chegar onde eu tô hoje, né? Assim, eu sou uma profissional que vivo do meu trabalho e consegui, que era uma coisa que eu queria há muitos anos, e eu contava isso para as pessoas no trabalho, e as pessoas falavam, tá maluca, você vai largar o CLT? Porque tem uma coisa que, assim, eu não sei se você tem um público de psicólogos aqui, Não mas tem muito, uma mas coisa, também. mas tem uma coisa que as pessoas não sabem. A psicologia escolar, se você trabalha em grandes escolas, você vive muito bem, obrigada. Mas São os as projetos. escolas grandes, tradicionais, praticam ótimos salários. E Uhum. bem ou mal, você tem a segurança da CLT, que hoje eu não Uhum. tenho mais. Todas as minhas colegas que trabalham em escola, essas 2 semanas estão de férias. Eu Sim, estou ah, isso eu trabalhando, amava na escola também. Eu tinha férias assim, muitas. né? Meio do ano e final do ano. Em Dezembro, compensação, eu tchau, estou tchau, volta só trabalhando em agora. fevereiro. Era escola Em pública a compen... minha, né? Pois é, em compensação, eu estou trabalhando agora, mas eu estou planejando uma viagem para outubro, quando vai estar todo mundo trabalhando. E outubro é baixa estação, eu vou poder viajar mais barato. Dá uma Então, assim, liberdade, né? também tem um entendimento, Marília, que aí eu acho que dialoga muito com esse trabalho que você faz, de que a vida é uma balança permanente. A Perfeito. vida da gente é botar no prato, nos dois pratos. Eu tenho isso e tenho isso. O que está pesando mais agora? Eu acho que eu fui uma pessoa, e sou até hoje, que usei os dois pratos bem, porque eu fui o tempo todo me equilibrando, né, nesse movimento, né, de e agora? E com relação a esse ponto, o que que eu vou fazer? É a universidade? É a universidade ou eu vou procurar um emprego numa escola? Lá na frente, eu vou pedir demissão mesmo, bancar, pedir demissão e viver sozinha, viver, né, da autonomia e pedir a demissão. Aí uma outra oportunidade de emprego em escola CLT se abriu e eu achei que era a oportunidade da minha vida. Falei, não acredito nessa oportunidade, O que era canto uma da carga horária sereia. menor. Nossa, eu achei. Eu fiquei 1 ano e meio, tive uma síndrome de burnout e saí. Eu O provei para canto da mim sereia. mesma. Parece que isso é bem mais comum do que a gente pensa. Quando a gente dá um passo em busca daquilo que o nosso coração vibra, surge um canto da sereia, uma oportunidade que até então era impensada, e a gente se move para lá meio que para dar mais força para ir no outro caminho, ou então ficar mais um tempinho ali patinando. Você sabe que essa última experiência profissional, que foi numa escola assim espetacular aqui do Rio de Janeiro, uma escola que tem uma proposta de trabalho muito parecida com as coisas que eu acredito, uma escola mais alternativa, uma escola com atividades muito amplas. Então, os adolescentes tinham oportunidade de fazer teatro, de fazer música. E aí, né, eu me encontro muito, né, com esse trabalho. Coral, ganharam um prêmio, né, em Viena com o coral brasileiro, ganhou o primeiro lugar. Você imagina o investimento que a escola faz nisso. Mas lá, embora eu tenha encontrado esse espaço tão fecundo de trabalho, tão bacana, lá eu descobri que realmente não era o que eu queria. Quando eu sentei com o reitor da escola para pedir demissão, ele falou: Cláudia, não, não faz isso. A gente estava na pandemia, né? Não, não faz isso, por favor. Eu falei: eu não consigo mais.
E aí eu treinei um colega que eu já conhecia, e ele trabalhou comigo, eu sempre trabalhava em sala de aula, ele trabalhou comigo aquele semestre para que eu pudesse sair tranquila. E eu sei hoje, eu tenho contato, são amigos meus, eu sei que a escola está caminhando muito bem com esse colega. Foi um grande acerto para mim ter saído e deixado ele, e para ele foi uma grande oportunidade, porque ele era professor há muitos anos, não era visto na escola, e na verdade eu observei e achei que ele tinha possibilidade de ser um profissional bacana naquele momento, e foi um enorme acerto eu ter saído e ele estar lá, né? Então, assim, não é fácil, Marília. A gente sofre pressão o tempo inteiro. Eu sofro Não pressão é? até hoje, Marília. Marília, chega final do ano passado, uma colega me ligou e falou assim, Cláudia, vem trabalhar comigo. Eu te dou, como é que ela falou? Churrasco, prosecco e uma massagem dos pés. Aí eu falei Oi, para ela assim, Andréia! falei, A Andréia aqui nos honrando com a presença dela. ai, André é outra linda, né? Outra espetacular. A nossa mentoria realmente ela tem pessoas fantásticas, né? Fantásticas. E aí eu falei para ela, eu falei, olha, meu amor, eu não posso dizer a você que daqui a 1, 2, 3 anos eu não aceito essa proposta, porque eu não sei nada da vida, a gente não sabe nada da vida, não sabe como vai ficar esse país. Mas hoje eu estou feliz fazendo o que eu estou fazendo. Então é isso. Eu acho que muitas outras pessoas teriam aceitado no meu lugar. Se mover com coragem, né? Sabe que quando Pois eu é. pedi demissão, uma colega minha, psicóloga, que tinha acabado de ingressar no concurso, éramos duas na escola, me olhou e disse assim: Nossa, eu tô aqui admirando tua coragem. Eu falei: Calma, espera. Daqui uns meses eu te conto se foi coragem ou se foi loucura. Deixa eu É cozinhar mais um exatamente isso. pouquinho. Exatamente isso, exatamente isso. Muita gente achou que foi loucura minha. Muita gente me aconselhou o contrário na época da demissão, e é isso que eu estou falando, assim, na época da demissão foi assim, na época do vestibular foi assim, na época de não pegar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica para onde eu tinha passado, eu também passei para o Banco do Brasil e também passei para o Banrisul. Não Olha, peguei é nada. tentador, né? Nossa, eu uma menina, né? Aquilo ali. O meu marido hoje ele fala para mim: se você tivesse entrado na Caixa Econômica, hoje você era uma executiva, estava rica, estava em Brasília. E aí eu falei para ele, eu falei, mas será que eu estava feliz? E além do teu desenvolvimento pessoal e de tudo que a psicanálise foi te entregando e tudo mais, a que você atribui essa tua coragem de ser ousada? Quando você fala assim, que é de correr atrás dos teus sonhos, que é de você não se deixar, né, se corromper, mas no que mais, para quem está buscando essa coragem, no que mais você considera que ela se ancorou para te manter na tua linha? Olha, Marília, talvez você ache engraçado o que eu vá dizer, mas eu acho que o que me deu coragem foi saber o tamanho do meu medo. Uhum, O meu concordo nome super. é Cláudia. Meu nome é Cláudia. Cláudia quer dizer que claudica, que manca, que tem medo. Eu vou falar para você, vou confessar aqui nessa live, né? A Valéria entrou Entre agora, trabalhou amigos, comigo também, estamos aqui maravilhosos. entre amigos, eu posso falar. Eu sou uma pessoa, uma das pessoas que mais tem medo que eu mesma conheço. Tamo junto! Cláudia, eu sou a rainha do medo. O meu centro é medo. Exatamente, exatamente. Pra você ter ideia, quando eu fui tratar na homeopatia com um médico unicista, ele me deu o remédio que era o Licopódio, que era o remédio do medo, para você trabalhar o seu medo. Então, o que me deu coragem foi saber do meu medo. É, eu sempre digo que A o Val medo, falando a aqui, ó. coragem, nada mais é do que o medo em movimento. Não é ausência de medo, é o medo em Muito pelo contrário. movimento. A Val falando aqui, nossa, disfarça muito bem. Obrigada, Val. E a gente trabalhou junta num lugar onde, assim, se eu não disfarçasse meu medo muito bem, eu acho que eu tinha sido atropelada. Tô mentindo, Valéria? Acho que eu tinha sido atropelada. Mas, assim, é, é ter a coragem, porque eu sei que eu tenho tanto medo que se eu
permitir, é o que você falou, coragem é medo em movimento. Se eu permitir que o medo me paralise, Marília, eu não vou nem na esquina. Você acredita? Eu não estava nem. Ah lá, Valéria, é verdade, amiga. Eu não estava nem nessa live com você. Para entrar nessa live, eu me maquio toda, eu rezo, eu mando mensagem para todas as minhas amigas, falo, tua amiga, tô entrando numa live, reza para dar tudo certo. Que lindo, usa recursos. Recursos de Eu segurança. tenho exatamente essa coisa de ter coragem, assim, ninguém é corajoso não, gente. O que você vê ali é uma pessoa, como você falou, que construiu recursos de segurança. Se a oração é um recurso de segurança, maravilha. Se conversar com o amigo é um recurso de segurança, maravilha. Se escutar as amigas falando, pô, nem parece que você tem medo. Se isso te ajuda, que maravilha. E a gente Mas se você quer ser esquece, né, Cláudia, que o corajoso, medo é uma emoção de sobrevivência. O medo está a serviço da nossa proteção. Então, se a gente quiser eliminar o medo, a gente vai atravessar a rua sem olhar para os lados e já era. Então, o o quanto Nil antes a gente anotou aqui, tornar. né? O medo nos prepara para a vida, né? E a Mari É, falou, é melhor se surpreender do que já fez do que não é. fez, né? Se arrepender do que já fez do que não fez. Então, assim, eu não tenho coragem nenhuma, não, eu tenho medo mesmo. Mas eu sei tanto do meu medo que eu vou lá e enfrento ele. Eu me Uhum. desafio todos os dias. Todos os dias da minha Pega o vida eu me medo pela desafio. mãozinha e diga assim: vamos, medo, vamos junto. Já que não tem como te Vamos mandar junto. embora, já que você está aqui para me ajudar a ficar viva, vamos ser meu amigo, pelo menos. Aí a gente segue de mãozinha dada com Hoje, medo. e hoje a gente tem muito, né? Eu tenho lido muito sobre isso, a cultura da positividade, né? Então hoje a gente tem aí os gurus de autoajuda que vão te falar assim: você tudo vai dar certo, você tem que confiar, tudo vai dar certo. A Andrea, que está aqui, né, com a gente, ela tem uma mentoria linda que é o Destrave-se, mas por que a mentoria dela é tão bacana? Porque ela parte contando das angústias dela que fizeram com que ela conseguisse se destravar. E por isso hoje ela pode ajudar outras pessoas. Rico, Percebe? né? Então, A foi saber. ilusão da perfeição, a ilusão de que a gente vai, se a gente confiar bastante, não vai dar nada errado, tudo vai ser perfeito, que a gente vai ter qualquer nível de segurança, que a gente vai ter qualquer nível de previsibilidade de futuro. Não existe, né? Se esperar chegar nesse ponto para se mover, a gente não se move, a gente morre na beira do lago, com um lago lindo e maravilhoso à nossa frente, pronto para ser admirado, e a gente o quê? Fica ali parado na margem. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí, eu também vivi muitas coisas na minha vida, né? Perdas pessoais. Tem uma outra coisa também que me faz ter coragem, né? Que tem tudo a ver com isso que você está falando, que foi descobrir duas coisas, que a gente tem uma vida só Eu e ia que ela falar uma pode frase ser, assim agora. e que ela pode ser interrompida a qualquer momento. Quem tem Então, se pouca você. coragem, olha pouco para a morte. Exatamente. Essa é a frase que eu Se uso. você para pensar, eu tenho 54 quando eu falei, você quer saber qual é o meu projeto de futuro? Hum, Poder fazer uma viagem significativa por ano, que lindo. até o final da minha vida. E dinheiro Porque se eu gosta for. de objetivo, né? Dinheiro Porque, gosta de projeto, porque a gente se move com mais amor para esse projeto, com mais entusiasmo. Dinheiro gosta de endereço. exatamente. Então, quando você fala do propósito, veja, o meu propósito não é deixar herança para ninguém, até porque eu não tenho essa esperança. O meu propósito não é ser uma mulher riquíssima, riquérrima. Se ganhar dinheiro, ótimo. O meu propósito é conhecer lugares, é ter experiência. Porque quando eu for interrompida inesperadamente, como todas nós vamos ser, todos nós que estamos aqui nessa live vamos ser, eu vou ter tido uma coleção de experiências para levar dessa vida. E eu vou ter deixado com as pessoas, dinheiro gosta de endereço. É isso aí, Val.
ama endereço, né? E eu vou deixar para as pessoas um pedaço da minha experiência. Quando eu viajo, você sabe o que eu faço, Marília? Eu converso com as pessoas. Eu vou aos lugares, vou. Eu vou aos museus, vou. Mas eu chamo os camelôs na rua para conversar. Eu lembro que uma vez, eu fui à França e eu comecei a viajar há pouco tempo, porque eu não tinha dinheiro. Eu era muito dura, gente. Eu era muito dura, vocês não têm ideia da dureza, era uma dureza muito grande. Eu fui à França a primeira vez em 2017. E aí a gente estava ali na Torre Eiffel e aqueles vendedores vendendo aqueles chaveirinhos da Torre Eiffel. E aí eles queriam, eu tenho essa cara muito branquela, as pessoas queriam me cobrar muito. Aí eu falei para era um argelino, eu falei para ele, não cobra muito não, que eu sou brasileira. Falei em francês, né, com o meu francês, né? E aí ele virou-se para mim e falou: Brasil de Lula, Brasil de Lula. Eu falei: oui, Brasil de Lula, porque o Lula era conhecido na França. Então, assim, esse encontro com esse argelino foi tão especial. Eu vou te falar que foi mais especial do que ter subido na torre. Percebe? Isso é viver, conhecer pessoas, trocar experiências, isso é estar verdadeiramente no momento. Exatamente, Val. Exatamente. E isso dá propósito pra gente, Marília. O propósito, ele é coletivo, sempre. Né? O propósito é coletivo. É o único jeito dele tocar o nosso coração. Deixa eu ver as perguntas que tem aqui, pra gente não... Conseguir responder algumas, pelo menos, né? A Mari está pedindo, Claudinha, você prefere trabalhar em escola ou em consultório? Então, a Mari é jovem, sabe? A Mari é estudante de psicologia. Eu sou mãe. Eu sou mãe. E eu tenho um filho biológico e 2 enteados. Eu costumo responder da seguinte forma essa pergunta, eu já respondi mais de uma vez. Alguém ama mais um filho do que o outro? Ama, Marília? Olha, que bela comparação essa. Ama? É, Não. Sabe por quê? Porque os filhos são diferentes. Eu amo um porque ele é intelectualizado e ele dialoga comigo. Eu amo o outro porque ele é vivo, esperto, dinâmico, corre, pula, faz esporte, e aí eu vou torcer por ele nos esportes. Você ama cada um de um jeito. A perfeito. escola, a educação, ela me traz uma recompensa e a clínica me traz outra. Eu vou ser sincera, eu saí das escolas, mas as escolas não saíram de mim. Eu não vivo sem esse trabalho de ensino, de pesquisa, né, nas escolas. E também não vivo sem a minha clínica. Porque o ambiente online tem sido uma escolha cada vez mais frequente, mesmo após o retorno do presencial. Há muitos motivos, né? Bom, a vantagem de você ser uma pessoa e uma psicóloga antiga é que você já passou por muitas coisas, né, Marília? E, assim, eu sou da época em que, se o paciente, entre uma sessão e outra, quisesse falar comigo, o máximo que ele ia conseguir era mandar deixar um recado na secretária eletrônica do meu telefone fixo. E hoje, os pacientes falam com a gente com os dispositivos, né, imediatos da internet. Eu acho que a pandemia, ela nos trouxe enormes feridas. Eu acho que ela nos trouxe feridas que nós não vamos conseguir avaliar a consequência tão cedo. A gente vai precisar ainda de um tempo para conseguir avaliar essas consequências. Mas a pandemia também nos trouxe um ensinamento que a nossa geração não tinha. Do quanto esse dispositivo aqui, esse encontro... Gabriela, Marília, você mora em que cidade? Litoral de Santa Catarina. Quando que eu, no Rio de Janeiro, ia poder ter um encontro tão feliz como eu estou tendo com a Marília, que mora lá no interior de litoral de Santa Catarina, sem esse dispositivo aqui? Esse dispositivo aqui, ele separa as pessoas, mas ele também conecta, se você souber usar.
como eu sou da época da enciclopédia, que eu pesquisava as coisas lá no papel, na verdade eu aprendi a usar os dois dispositivos. Eu tenho aqui uma biblioteca, se você olhar, cheia de livro físico. Ah, Mas eu eu já também. comprei, a Gabriela sabe disso, eu já comprei o Kindle. Porque também Do ter um Barça livro. ao Kindle. Exatamente, olha aí o arco que a nossa geração fez. Aham. Então, eu acho, Gabriela, que foi isso. Eu acho que a gente padeceu, mas a gente também descobriu a potência do online. E isso aí não tem volta. Não Eu acho que tem. isso só avança. E aí é isso que a Marília fala, né? É assim que a gente vai virando as nossas chaves e nos destravando. Como é que eu poderia atender aquele chamado lá atrás e a Marília atender aquele chamado lá atrás de ser professora se não fosse o online? Não ia dar. Hoje eu tenho aluno de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, Minas Gerais, São Paulo. Isso é possível se eu depender da ponte aérea? Não dá, Não. né? O quanto as pessoas têm mais liberdade de nos acessarem e a gente poder encontrar pessoas em todos esses cantos do Brasil por conta do digital, né? Não tem como retornar, é como dar um passo atrás. Os dois vão andar juntos, né? O presencial e o online. Oi, Claudinha, por que você considera as suas experiências nas escolas tão importante em seus livros, Não, eu acho que é nas minhas em lives. suas lives? Aham. É nas minhas lives, Ilma. Ilma trabalhou comigo, coordenadora de uma escola maravilhosa. É nas minhas lives ou nos meus livros? Que A eu não tenho escola é um nenhum livro. ambiente tão próprio, Nas, né, Cláudia? Eu não nas vou me minhas atrever a lives. falar sobre isso Eu sempre com você falo aqui, isso. mas como é relevante, como essas experiências são significativas, né? É uma organização muito específica. Eu digo que só entende como uma escola funciona quem realmente já esteve lá dentro, vendo como cada Exatamente. coisa se relaciona. Eu vou dar um exemplo que eu usei ontem eu estou fazendo uma mentoria agora. Eu usei ontem esse exemplo com a minha mentora. Hoje as pessoas discutem muito sobre a legalização do aborto. Eu tenho uma posição sobre isso, eu não vou discutir isso aqui, não é o nosso foco. Mas eu vejo no trabalho com a educação uma potência espetacular para prevenir a gravidez indesejada. Uhum. Entende? E para tantas Então, outras coisas. não é? Então, eu estou falando de um tema que é muito discutido, né? O aborto. Então, gente, se eu posso utilizar o dispositivo da educação para educar as pessoas, para que elas se protejam na sua vida sexual, eu não vou precisar discutir, e aí tem essa polêmica, né, das questões religiosas, das questões éticas, a interrupção da vida de uma pessoa. Eu não vou precisar discutir isso. Percebe? A base, Então, né? a educação é isso, Marília. A educação é base. É É base. base. Por isso, para mim, é tão importante. Um ponto abordado foi realizar nossos desejos, mas como alcançar a famosa coragem? Conta aí, depois eu falo um pouquinho também. É. Olha, Gabriela, assim, Gabriela me conhece muito bem. Você sabe que eu não alcancei a coragem até hoje. Agora, eu acho que a gente vai com medo mesmo. O que eu aprendi na vida é que eu vou com medo mesmo. Eu tenho muitas atividades que eu faço apavorada. Mas, assim, eu tenho opção. Ah, eu vou contar uma coisa também, outra. Eu adoro história. Eu tenho pavor de andar de avião, Marília. Me peça qualquer coisa, menos andar de avião. Eu faço um cruzeiro, eu atravesso um oceano, porque tem um bote ali. Eu acho que homem não é para voar, entendeu? Passarinho é para voar, homem é para ficar na terra. E é isso, né? Taurina, eu quero ficar na terra. Só que é a balança. Eu me fiz uma pergunta. Eu quero passar por essa existência sem conhecer alguns lugares em que eu vou precisar usar avião para chegar? E aí eu me dei a resposta. Não, é o que você fala do propósito, né? Quando a resposta é não, não, eu não quero passar essa existência sem viver isso, aí, minha filha, eu entro no avião.
É Eu uma escolha. tremo, eu ando com um terço amarrado no braço, eu rezo, eu só vou de fone ouvindo música, eu tenho milhões de estratégias. E aí é isso, Gabi, como é que a gente alcança a famosa coragem? Criando estratégias que Recursos de vão minimizar segurança. o nosso medo. Porque coragem mesmo lá é difícil a gente ter. É muita Muito ilusão a gente difícil. acreditar que um dia a gente vai acordar, levantar da cama e dizer: Oh, hoje é o dia que a coragem me alcançou, deixa eu me mover na vida. Eu acredito que a coragem também ela chega num ponto, né? Talvez seja nesse ponto da balança. E também a coragem chega quando. E agora eu vou abrir um parênteses aqui para usar um palavrão, e quem não suportar pode tapar os ouvidos. Talvez a gente ainda não encontrou coragem porque a gente não esteja na merda o suficiente. Putz, falou tudo, O Marília. ponto antes da coragem é a gente estar em tanta merda, atolado em tanta merda, que a gente não tem mais escolha a não ser se mover. E aí a gente se move. Sem Olha, esperar, sem Marília. querer mais certezas, sem olhar para os porquês, nem como, nem para onde, a gente anda. Eu sempre falo isso, assim, eu tinha escolha, porque se eu olhar o bairro onde eu nasci, as moças, as jovens melhor sucedidas, elas são esposas de taxistas. Nada contra os taxistas, nem contra os meninos que se criaram no meu bairro. Mas, gente, era isso que eu queria para minha vida? Não, eu queria ser uma profissional, eu queria ser independente, eu queria não depender de homem, eu sou uma mulher feminista, eu queria não depender de homem, eu queria sustentar a minha família, eu queria dar o exemplo para o meu filho. Cara, é isso, né? Você tem que estar na merda. Porque se você está na zona de conforto, você tem escolha, cara. Ah, entro E ali, coragem mas é uma decisão. pô, é uma decisão e uma decisão muito fruto também das circunstâncias difíceis que a gente passa na vida, né? Uhum. Qual é seu livro favorito, Claudinha? Olha, eu acho que pela minha escolha profissional ter se fundado muito, eu destacaria dois, né? Um realmente é o Dom Casmurro, do Machado de Assis, né? Se eu for pensar em literatura. E um é o Psicologia das Massas e Análise do Eu, do Freud, do próprio Freud, em que ele fala dessa questão, né? Das pressões da sociedade, como é que a sociedade foi se forjando, como é que a civilização foi se estruturando. Eu acho que são os meus dois livros, assim, que eu amo na vida, né? A Mari tem só mais essa e mais uma, tá? Depois a gente encerra. A Mari pediu como começou a estudar psicanálise, para eu não roubar E, o teu Mari, tempo, não me prevalecer do teu tempo. essa história aí é, ó, das antigas. Lembra que eu falei que eu entrei para uma creche lá quando eu tinha 19 anos? Que aí foi quando eu me apaixonei definitivamente pela psicanálise. A minha supervisora, que eu era apaixonada, e sou até hoje, a Fátima, ela é uma psicanalista. E aí, imediatamente, eu colei nela, né? Porque eu sou dessas, né? Eu vou colando onde eu acho que eu vou aprender. E ela abriu um grupo de estudos na casa dela. E aí eu fui fazer um grupo de estudos, a gente estudou cronologicamente a obra, e dali eu li, acho que 80% da obra do Freud. Ali foi a primeira vez. E aí, como eu tinha essa supervisora muito especial, ela ia traduzindo para o português aquelas coisas Ah, que complicadas que o Freud riqueza! falava. Então, foi assim que eu comecei. Tem muita relação com isso também, né? Eu hoje trabalho mais com a linha sistêmica breve, e essa minha escolha partiu também de ter encontrado um professor, um orientador, um mestre que traduzia para mim de um jeito muito generoso, e também a partir de estar na merda, né? Porque eu então perdi o meu pai alguns anos atrás, e quando eu perdi ele, eu descobri que eu não tinha recursos suficientes para lidar com aquela perda. Eu fiquei com a vontade de viver muito fraca, eu mesmo já sendo psicóloga, mesmo já tendo várias especialidades, mesmo já tendo fazido terapia há muito tempo, mesmo já tendo buscado, caminhado muito na vida, também me formei muito cedo, fiz especializações muito cedo. Mesmo assim, quando eu tive essa perda, eu não sabia para onde ir mais. Eu não tinha, na minha caixinha de recursos que eu tinha até então, nenhuma deu conta de aplacar aquela minha dor.
E quando eu encontrei a sistêmica, foi a que literalmente me fez permanecer na vida. Eu estava com vontade de viver muito fraca. Foi a que literalmente me fez assim: opa, volta para a vida. É aqui, né? É aqui, é esse o caminho, olha para esse lado, usa para aquilo. E então foi através de um professor muito querido, de um mestre muito querido, que me mostrou e me traduziu algumas obras, algumas coisas que me levaram para esse caminho. O como isso pode ser significativo, né, Cláudia? Quanto a gente se Exclusivo, né? linka, é como a gente se linka por também pela forma que as pessoas nos entregam. E aí, trazendo para a gente, quando a gente está ensinando algo para alguém, também o quanto isso é especial e tem uma carga de responsabilidade, né? A gente, na vida, a gente é movido pelos nossos amores, né, Marília? Então, é, essas pessoas na nossa vida que têm a capacidade de despertar esse desejo, esse interesse, elas são pessoas mágicas, assim. Felizmente, eu tenho, vou te falar, assim, um grupo de pessoas privilegiadas que fez esse Uhum. papel na minha vida para mim, que me ajudou a ter Lindo. coragem, que foram inspiração, né? Então, hoje, se você perguntar, Claudinha, o que que você quer ser para as pessoas? E por isso eu aceitei essa live de hoje. Eu quero ser Que inspiração. lindo! Amei! Esse é um bom propósito, né? Se quisermos Não é? encaixar no Não nosso, é? no nosso tema de pano de fundo aqui. Que lindo! Inspirar. Tem mais pergunta? Peraí que eu tô ainda curtindo a tua resposta. É, e aí é isso, né? Você falou, né? O propósito, o dinheiro é movido a Lindo. propósito. Engraçado, né? Eu me sustento e me sustento bem, mas não é pelo dinheiro. Não, não, o que eu quis dizer é que o dinheiro gosta do remetente. O dinheiro gosta que a gente Sim, tenha um projeto específico para ele, né? sim, Gosta sim, de um sim. E a Val destino. tá falando. E como é, né, Val? Pois É, é, assim, Val, eu vou te ser sincera. Eu não sei se eu sou inspiradora sempre, não sei se eu sou inspiradora para todas as pessoas, Deus nem para nos muitas livre da pessoas. perfeição também, né, Claudinha? Exatamente. Mas eu te falo que se eu conseguir ganhar uma pessoa por dia, eu vou achar que eu vou ter plantado uma sementinha para transformar esse mundo num mundo melhor. E tem propósito maior do que esse? Lindo, né? Proposta coletiva. Lindo, lindo, lindo. Sempre. A Mai está perguntando quando vai ser a sua próxima turma do curso. Deixei aqui por último Então, para você fazer o seu merchan, contar para nós os teus projetos. eu estou voltando, como você contou, né, da experiência com seu pai, eu até falei isso nos grupos com as minhas alunas, né? Eu estou voltando da morte, sabe, ô Marília, porque eu fui muito fundo na experiência da morte junto com a minha mãe, A né? gente, É, a morte é é sedutora nessas horas, né? E assim, é uma reação muito impensável. Você nunca sabe como você vai reagir. Eu nunca imaginei que eu ia reagir do jeito que eu reagi. Tô Assim, contigo. e é aquilo, né? Tem que estar na Uhum. merda. O fundo do poço tem mola, entendeu? Então eu fui lá e voltei. Agora eu tô me dedicando a melhorar a experiência das alunas que eu já tenho na plataforma. Também estou me dedicando a construir outros projetos, então eu estou para sair aí semana que vem uma imersão em projetos nas escolas, porque você pode ser um psicólogo, não precisa necessariamente trabalhar numa escola, você pode apresentar projetos em várias áreas, habilidades socioemocionais, orientação profissional, inteligência emocional, tem muita coisa que você pode apresentar para uma escola. Então, nesse momento, eu estou na construção desse projeto, semana que vem eu estou lançando ele. Amanhã eu tenho uma palestra também bem bacana, quem quiser entra na minha página que Vai está ser lá, online? vai ser online, eu fui convidada pelo Instituto de Gestalt Terapia aqui do Rio de Janeiro, né, para falar sobre, deixa eu ver o nome da palestra que eu estava aqui montando Claro. ela, que é bem legal, assim, eu acho que essa palestra vai ser uma palestra boa, assim, de assistir, e se inscreve por lá, é gratuita. O nome da palestra é O Novo Normal, o que mudou para a família, a escola e as crianças após a solidão da pandemia. Uau, Então, eu vou fazer muito essa palestra pertinente, né? amanhã, muito importante, assim, as crianças estão sofrendo muito,
as famílias estão sofrendo muito, a pandemia destruiu um pedaço das famílias e destruiu muitos sonhos. Então, eu acho que agora o desafio é como é que reconstrói, né? Então, depois dessa palestra de amanhã, eu vou melhorar essa palestra a partir da experiência das pessoas que vão assistir amanhã. Também vou apresentar ela para a minha audiência, né? Vou divulgar. E aí estou com esses projetos e melhorando a experiência com as minhas alunas, vou chamar uma a uma, vou ver como é que elas estão com relação ao andamento do curso. E aí eu pretendo, em outubro, lançar uma nova turma, depois que eu tiver pago todas as minhas dívidas com as minhas alunas em função desse tempo que eu tive fora, Uhum. né? Porque, assim, é o que eu estava falando, né? Ganhar dinheiro é muito bom, eu gosto muito, adoro, né? Gosto, preciso e não tenho a menor vergonha. A pandemia reconstruiu também a nós, professores. Nossa, Valéria, amanhã eu falo, Valéria, assiste minha palestra. Amanhã eu falo muito dos professores. Os professores sofreram muito. Nossa, eu, como professora e psicóloga de uma escola, saí no meio da pandemia. Eu não tive, a minha saúde mental foi pro buraco, entendeu? Então, eu agora tenho esses projetos todos, e aí é isso, né? A gente quer que as pessoas façam o nosso curso. Eu quero, óbvio que eu quero aluno, mas eu quero mais que as pessoas que estão no meu curso, de fato, aprendam comigo, Claro, né? né? As Então, pessoas assim, têm que estar em primeiro plano, né? eu poderia lançar uma turma agora, em agosto, mas o que que eu decidi? Não, eu vou tratar, né? Cuidar desses meus alunos que estão aí, para em outubro eu poder então lançar uma nova edição, que vai ser uma edição também mais completa, né? Eu vou inserindo, né, materiais, e nesse caminho eu vou lançando coisas menores e apresentando projetos menores, que eu acho que vai ser também bem legal. Quem está aqui, que é da minha audiência, pode seguir a Cláudia, aparece aqui em cima o nome dela, pode clicar, pode seguir, ela está sempre com os Eu conteúdos agradeço. super maravilhosos. Quem está aqui também, que é terapeuta, trabalha com psicologia, assim, não tem outro caminho a não ser seguir a Cláudia, né? Cláudia, quero te agradecer muito pela tua disponibilidade, Ah, pelo seu tempo. Foi uma delícia. Eu acho que eu saio daqui com o coração ainda mais amplo por encontrar. A gente muito facilmente cai nas mesmas bolhas, né? Apesar da minha bolha ser bem grande, de eu circular por muitos lugares diversos. E ainda assim, as nossas bolhas diversas são dentro de bolhas, né? Então, poder conversar com alguém que tem uma carreira diferente, com outro olhar, com outra filosofia, sai daqui com o coração infinitamente mais quentinho, mais amplo. Então, muito obrigada por ter trazido a tua mensagem, por ter trazido a tua história. Tenho certeza que quem está aqui colheu muito, eu colhi. Então, muito obrigada, Cláudia. e eu quero agradecer muito você, Marília, assim, isso que você falou das bolhas é muito importante, sabe? Você sabe que eu tenho tentado fugir das bolhas? Porque as bolhas, elas nos limitam muito. A Aham. psicanálise, ela é cheia de linguagem hermética. Ela é cheia de frases que você tem que ficar ali para entender. Marília, eu também hoje estou buscando simplicidade. Tá aqui com você, com esse coração mais do que aberto para me receber, falando coisas sofisticadíssimas, né? Porque quando você fala dessa questão da vida e da morte, quando você fala da nossa incompletude, você está falando a mesma linguagem que eu falo. Então, até que ponto a gente está tão distante assim? É, né? Você tem razão. E São aí, formas diferentes de olhar. às vezes a gente se distancia, a gente cria guetos, né? Marília e Cláudia, muito obrigada por esse maravilhoso encontro, tá vendo, Marília? A gente às vezes se distancia, a gente fica em guetos e a gente perde a oportunidade de ter encontros tão felizes. Então, assim, muito obrigada por ter me recebido com tanto carinho no seu perfil. E a minha audiência também que veio hoje, sigam Marília Trevisan, ela é maravilhosa, uma mulher dinâmica, inteligente, fala bem, se posiciona bem, muito bem posicionada no mercado, só vai agregar vocês, meninas.
Obrigada, Cláudia. Então foi uma honra. E até já já. A gente se conversa por aí. Beijo! Beijo grande.